Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Espero que esteja tudo muito bem com a tua saúde, com a tua família. Que o cuidado de Deus repouse sobre tu e tua casa, te leve ao caminho da prosperidade, que seja um vencedor em Cristo Jesus. Que a tua empresa prospere, que o teu emprego seja o mais profícuo e o mais rentável para o cuidado da tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença de Deus, sabendo que Ele é bom em todo o tempo e a sua bondade nos alcança o tempo todo. Passando para deixar o nosso devocional diário. E hoje o nosso devocional, nós vamos falar sobre Pedro. Deus transforma impulsos em missão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa para a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos conhecemos a história de Pedro e todos, em algum momento, corremos o risco de ter um pouco de Pedro em nós. Impulso, precipitação, resposta precipitada, decisão precipitada. E o Senhor nosso Deus quer nos ensinar, através da sua palavra, a ponderarmos tudo quanto está diante de nós. É preciso fazer tudo com muito carinho, muita dedicação e muita responsabilidade. Nós conhecemos a história de Pedro, e um dos personagens que no ministério de Jesus, juntamente com Tiago e João, os mais citados. Pedro, certa vez o Senhor disse a ele que iria com ele até a morte. Impulso. E o Senhor Jesus disse: hoje Satanás pediu para se andar, peneirar como trigo. Mas eu roguei por você, e quando você se converter, vai lá e confessa a teus irmãos. Veja que Pedro era o homem dos impulsos. Disse que Cristo era o Filho de Deus, mas queria impedir Cristo de concluir o seu processo. Pedro pede para andar sobre as águas, mas naufraga quando anda sobre as águas. Pedro diz que iria com Cristo até a morte, mas nega a Cristo. Então veja bem, nós precisamos conter os nossos impulsos. Quantas vezes falamos que faríamos alguma coisa e, se formos puxar na nossa memória, deixamos de fazer? Quantas pessoas na virada do ano, quando era uma prática habitual os cultos de virada de ano, em que se dava oportunidade para as pessoas agradecerem a Deus pelo ano e projetar o ano seguinte, muitos, o ano que vem eu vou ser melhor. Eu vou começar melhor o ano que vem. Eu vou fazer muito mais, e quando começou o ano, já começou com freio de mão puxado. O Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Deus não nos chamou por acaso. Deus nos chamou para um propósito maior, para um objetivo maior. Sermos missionários, fazermos a missão que Deus a nós confiou. Veja que Pedro, um homem impulsivo, um homem sanguíneo, ele viveu com Jesus por 3 anos e meio, mas Jesus chega ao ponto de dizer a ele: quando tu te converteres, vai e confessa a teus irmãos. Quantas pessoas estão no seio da igreja, se dizem cristãs, leem a palavra, oram, mas ainda não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida na essência. E a essência da vida cristã está em olhar para Cristo e abandonar aquilo que compromete a sua vida espiritual e aplicar ao Senhor nosso Deus. Talvez você esteja se perguntando: eu vou ter que abandonar tudo? Não, você só precisa dedicar com maestria um tempo da tua vida para Deus. Você só precisa separar um tempo da tua vida para Deus. Um tempo de qualidade.
Se nós fôssemos dar o dízimo do nosso tempo a Deus, nós teríamos que dar cerca de 2 horas e 26 minutos, se não me foge a memória o cálculo, 2 horas e 26 minutos para Deus por dia. Mas quanto tempo nós damos para Deus? E o tempo que nós damos para Deus é um tempo de qualidade ou damos um tempo bem meia boca ou menos que meia boca? Veja, Deus transforma impulsos em missão, porque há uma missão a ser realizada. E esta missão é angariar almas para o Senhor Jesus, levar o precioso evangelho, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Homens se dizendo pastores e maculando a palavra de Deus. Homens se dizendo mestres, mas depreciando a verdadeira palavra de Deus. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas a Timóteo, ele diz que nos últimos dias o homem sofreria comichando seus ouvidos e afastamento à sã doutrina. Eles teriam uma grande preocupação em não ouvir a sã doutrina. E isso está acontecendo em nossos dias. Pastores que estão aceitando tudo, líderes que estão aceitando todas as práticas que a Bíblia abomina, estão aceitando isto como normal. Líderes que, quando um pregador chega para ministrar, ele impõe o que deve ser dito e o que não deve ser dito, quando, na verdade, o Espírito Santo é quem conduz a igreja, o Espírito Santo é Senhor da igreja, mas o papel que é para o Espírito Santo fazer, o homem está cortando. Que nós façamos a obra do Senhor com galhardia, sem tirar e sem colocar, antes preservando a sã doutrina, porque Deus transforma impulsos em missão e a missão precisa ser fundamentada na palavra de Deus, não na emoção. A palavra de Deus, ela precisa ser e ter a primazia em nossas vidas. Grande abraço. Deus nos abençoe.